Fala pessoal, aqui é o Miguel. Nessa que é a nossa quarta temporada do Decode, a gente está decodificando nessa temporada as principais tendências tecnológicas do mundo hoje. Esse é o episódio número 48. Se você gostar do que ouvir, não esquece de seguir, clicar no sininho. E se você está no Spotify, dá 5 estrelas também, porque isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas. E se você gostar muito e quiser financiar o podcast, você pode ser um patrono e vai ter um link aqui para isso na descrição do episódio. Então, tudo certo, vamos lá. Fragmento do artigo: O impacto de NFT é maior do que se pensa, de Ronaldo Lemos. A cultura da internet das duas últimas décadas tem sido caracterizada por espalhar na rede objetos digitais apócrifos que aparentam não ter dono, procedência ou autoria. Esses objetos têm nome, são os memes. A característica dos memes é justamente sua capacidade de se espalhar velozmente e passar por mutações e recombinações na medida em que isso acontece. As NFTs podem virar esse processo de cabeça para baixo, podem permitir estabelecer a autoria original de um meme e de suas mutações e permitir que todos os seus usos e sua disseminação continuem livres, mas sejam milimetricamente monitoráveis. O dono de uma NFT que virar meme poderá, por exemplo, decidir cobrar pelo seu uso. Mais do que isso, podem surgir associações para cobrar pelo uso de memes e suas mutações nas plataformas da internet. Uma espécie de cartório bancário dos memes, distribuindo os valores para os respectivos criadores. Mais do que isso, as NFTs podem ser usadas para medir e monitorar o alcance de conteúdo na internet, incluindo música e filmes. Em suma, algo que no início foi visto como curiosidade especulativa pode se tornar a raiz de uma transformação profunda nos modos de produção culturais. Para conversar sobre esse assunto tão rico, a gente convidou hoje o Rui Fortini. Ele é fundador da Doare, fintech de doações que está no mercado desde 2012. Já captaram mais de 150 milhões de reais para organizações filantrópicas. Aqui com a gente também está o Lucas, sócio da Inventos, investidor nas NFTs do Cachorro Caramelo, um projeto de NFT que doa uma parte significativa do que vende para entidades filantrópicas. E não é a primeira vez que a gente está falando sobre os tokens não fungíveis para os íntimos, as NFTs, aqui no Decode. No episódio 44, eu conversei com o Paulo Vega, que tem um portfólio aí de centenas de NFTs, e além de explicar o que é NFT, ele rebateu as principais críticas que se fazem a essa nova tecnologia. O fato é que a gente está falando de uma das principais tecnologias da Web3, e a Web3 é o que muita gente chama de a nova internet. Então você imagina o impacto de uma nova internet. Os NFTs, eles geram um valor comercial claro, além de criar uma nova forma de negociar arte, como a gente acabou de ver nesse texto do Ronaldo Lemos, que inclusive trabalhou comigo no projeto do Mudamos, pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro em 2015, cara, que tem uma visão muito bacana. Eu gosto muito da visão dele sobre tecnologia e sociedade. Mas além do potencial de criação de valor para os negócios, os tokens não fungíveis já estão sendo usados como uma preciosa ferramenta de impacto social. Segundo a professora australiana Mackenzie Ward, as NFTs, entre aspas aqui dela, são muito menos sobre ter a propriedade sobre algo que ninguém tem e muito mais sobre ter a propriedade sobre algo que todo mundo tem. Eu vou repetir essa definição dela que eu acho muito boa. As NFTs são muito menos sobre ter a propriedade sobre algo que ninguém tem e muito mais sobre ter a propriedade de algo que todo mundo tem. A questão é, como é que o ganho econômico das NFTs pode ser convertido em ganho social? E pensando sobre essa pergunta, o tema do Decode de hoje é NFTs para além dos negócios. E é por isso que o Rui e o Lucas estão aqui. A gente estava conversando, Rui, você lançou recentemente o projeto Impact Woman NFT, que conta com obras artísticas exclusivas de figuras públicas femininas de grande importância para o Brasil, como Tarsila do Amaral, Lélia Gonzalez, Elza Soares, entre outros. E aí eu vou começar com 3 perguntas e você escolhe qual responder primeiro. O que que é, como é que surgiu e quais foram os resultados do Impact Woman NFT? A segunda pergunta é, as instituições filantrópicas estão preparadas para receber doações em criptomoedas? E a terceira pergunta é se você acha que a filantropia por NFTs e criptomoedas vai substituir essa filantropia que a gente enxerga hoje. A gente vai ter, assim como a Web3, a filantropia 3 em função disso? Boa, tudo bem, Miguel? Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Bom, acho que começando pela primeira pergunta, como surgiu o Impact Human NFT, ele veio de um desejo da própria equipe da Doare, né, de fazer um projeto no mês da mulher que tivesse algum impacto de verdade, né, que não fosse somente um post nas redes sociais que homenageasse as mulheres, né, então, assim, algo que a gente realmente conseguisse arrecadar fundos para organizações que estão fazendo a diferença na ponta.
E a gente conhece muitas organizações, né? Várias já são nossas clientes, outras são nossas parceiras conhecidas de mercado. Então a gente pensou em fazer esse leilão de NFTs. O leilão ele começou no dia 31 de março, num evento que foi realizado no Metaverso da Nowhere, onde esteve ali a presença de 150 pessoas aproximadamente que participaram desse evento. E ele vai até o dia 31 de maio desse ano. São no total 20 obras, mas que vai crescer mais um pouquinho, a gente vai chegar até 30, então a gente vai lançar mais algumas até lá. Elas estão expostas lá no Nowhere. Estão expostas. Então, isso foi uma coisa legal também, Legal. que mesmo se você perdeu o evento, você consegue acessar o site Impact Woman, woman com E, porque são mulheres no plural, .org, e acessar a galeria de arte no metaverso. Então, isso é uma coisa bem bacana também. Muito legal. E 10 dessas obras são no formato de leilão, ou seja, com bids a partir de 0,15 Ethereum, e 10 dessas obras são no formato de preço fixo, com 50 de supply cada um, a partir de 0,05 Ethereum, né? Então a gente está falando aí que cada NFT, para uma pessoa comprar, seria mais ou menos, no mínimo, seria 0,05 Ethereum, mais ou menos $150, né? Então a gente entende, né, assim, a minha percepção até então do projeto, e eu acho que eu vou até linkar um pouco a segunda pergunta aí, a gente tem que ter pessoas generosas que estejam dispostas a doar $150 para receber uma obra de arte, né? E eu acho que esse projeto ele é diferente de um projeto onde você tem uma coleção de 10 mil unidades, no qual você tem algumas raras, outras super raras, e você acredita que aquilo ali pode se valorizar e ser uma moeda de troca mais facilmente, né? Você pode trocar aquilo. A gente não tem essa ideia tanto assim como uma coleção de 10 mil unidades, né? A nossa pegada é muito mais uma pegada filantrópica mesmo, onde a pessoa querer aquela arte, que é uma arte personalizada, né? Uma arte generativa, né? Que é uma arte personalizada, então ela quer aquela arte, ela valoriza aquela arte, ela quer ajudar aquela causa, né? Então, 70% do valor vai para a causa, 12% do valor vai para artista, 12% vai para a Doari e 6% vai para a compra de crédito de carbono através da Moss, que é uma empresa especializada também que tem créditos de carbono tokenizados também, que é uma coisa bastante interessante. Definitivamente, a minha visão é que as ONGs elas não estão preparadas para receber doações em criptomoedas, especialmente no Brasil, assim. Muitas das ONGs elas estão contratando a Doari, que é uma plataforma de doação fiat, né, enfim, cartão de crédito, boleto, Pix. Nesse exato momento, assim, elas ainda estão entrando nos pagamentos da Web 2, né? Uhum. Elas estão saindo do modelo da mala direta, que é envio do telemarketing. De carta, exatamente. E entrando no cartão de crédito com recorrência nesse exato momento, né? Então, assim, tem muitas ONGs no Brasil que estão migrando para o pagamento da Web 2 ainda. Então, assim, a gente fala de pagamento da Web 3 ainda realmente são para pouquíssimas. São para realmente as ONGs que têm um olhar mais jovem, mais atento e tem uma equipe mais especializada. E mesmo assim, aí a grande questão que eu trago é, tipo assim, por mais que elas criem sua própria carteira, sua wallet de Bitcoin e se ofereçam a receber doações, o que não é tão difícil, o problema é que eu acho que não vão ter doadores brasileiros que tenham dinheiro em criptomoedas que vão doar, né? A minha percepção que eu tenho ainda é que o mercado realmente é muito novo ainda no Brasil e as principais pessoas que estão, por exemplo, que tem NFT, estão colecionando NFT aqui no Brasil, é uma galera gamer, né? Então, é a galera gamer do Play to Earn, é a galera que quer participar de sorteio, que quer ganhar um NFT barato. Então, assim, a galera do mercado de NFT é essa, assim, praticamente, né? E você tem alguns dos outros investidores, uma galera, enfim, mas assim, eu diria que é minoria, né? É a pessoa que tá mais escondida ali, aquela galera que é um pouco mais, que tá comprando e segurando, assim, né? Então, respondendo a minha primeira e segunda pergunta, eu acho que esse é o estado que a gente está nesse exato momento, pela minha visão. A gente vê isso, assim, até falando de NFTs de uma maneira mais global, o Brasil está atrás. Eu moro aqui, estou morando aqui em Lisboa, e eu vou te falar, toda semana tem um evento sobre NFTs que reúne artistas que vêm de vários lugares para cá, que reúne empresas, que reúne marcas, e agora eu vejo alguns movimentos de marcas no Brasil em relação às NFTs. Essa era um pouco a minha terceira pergunta. Você acha que dentro desse mundo da filantropia, das ONGs, isso vai chegar também no Brasil? Ou falta assim tanto tempo que talvez quando chegar já seja uma outra coisa? O Brasil tem como correr atrás? Você é mais pessimista ou mais otimista em relação a isso? Olha, eu tento ser otimista. A gente tem a oportunidade de fazer coisas relevantes de NFTs aqui no Brasil, entendendo que a gente pode fazer coisas internacionais também. A gente não precisa depender
da comunidade de investidores, de holders brasileiros. Então, assim, o projeto que a gente, por exemplo, que a gente fez do Impact Hub, a gente fez totalmente em inglês. Assim, tá tudo em inglês e também tem a versão em português. É claro que a gente está tentando convencer o público brasileiro a doar, né? A gente tem assessoria de imprensa nacional, a gente saiu aqui já no Olhar Digital ontem, saiu na Forbes Mulher. Então a gente está tendo uma cobertura nacional, mas assim, a gente acredita que assim, para converter mesmo, para o projeto virar, a gente vai ter que convencer os gringos a doar, sabe? Então acho que é um pouco nessa linha. Tem vários projetos que já bombaram e outros estão surgindo por aí de NFTs de preservação ambiental na Amazônia. Isso é uma coisa que eu também boto muita fé. E os gringos piram com a Amazônia, né? São projetos que estão dando certo já. São projetos brasileiros, né? Que têm um apelo internacional. Então, eu acho que o Brasil ele tem essa possibilidade de fazer projetos que tem esse apelo internacional, num primeiro momento. Eu acho que esse tem que ser o foco, assim, para projetos filantrópicos de NFT num primeiro momento. A gente não pode depender só do público interno. Começando dessa forma, eu acho que tem como dar uma bombada assim, não acho que é fácil, mas eu acho que tem como dar uma bombada assim. E eu acho que vai chegar um momento que a gente vai ter um público interno forte, vai conseguir virar os projetos por conta própria, totalmente só com o nosso público. Enfim, espero que sim. Eu acho que a gente não está muito longe disso. Honestamente, espero que a gente não esteja muito longe disso. A gente fez um projeto recentemente de NFT de um relógio, é um artista que desenha relógios, design de relógio real, né? E aí a gente lançou os relógios em NFT e para ser usado no metaverso. A gente lançou o projeto e para essa questão da Ucrânia, a gente fez um lançamento de uma coleção que ia reverter para instituições de apoio lá à Ucrânia. E não vendeu nenhum no Brasil. Pois é, assim, a gente vendeu, sei lá, 2.000 relógios, dá para usar no metaverso do Decentraland, com relógio amarelo, azul, né, junto com a camisa. E só vendeu para gringo. Singapura, Estados Unidos, aqui na Europa, e tudo em inglês, né? A gente nem cogitou, na verdade, pensar o projeto para o Brasil justamente por conta disso. Ainda no âmbito mais comercial da coisa, de vender, ele é um projeto para vender o relógio de NFT. A gente fez uma coleção de filantrópica, mas não é esse o objetivo, não é filantrópico o objetivo. Mas ainda nesse âmbito dos negócios, o Brasil ainda não está tão maduro quanto, né, os países mais desenvolvidos. Isso é um problema porque quando você faz muitos projetos são só em inglês. Quando você faz só em inglês, você já exclui uma fatia considerável da população. Então, eu fico com essa sensação de que vai ficar, quando chegar no Brasil, aquela coisa elitizada que uma parte da população tem acesso e a outra não. Mas, enfim, vamos ver como é que isso se desdobra. Mas, Lucas, fala um pouco aí também, como é que você decidiu investir no Cachorro Caramelo? Como é que você descobriu esse projeto? Você acompanha o que acontece, o que eles doam? Como é que foi? Fala aí. Cara, então, foi engraçado porque foi muito isso que o Rui falou, né? Que muito do público gamer que mexe com esse universo de NFT, né? E aí eu acabei vendo um vídeo de um influenciador gamer também, que ele estava falando sobre o projeto, né? Mostrando um pouco do projeto. E aí, cara, eu sempre fui apaixonado por cachorro, né? Eu tinha acabado de perder o meu cachorrinho ali na época, então foi um fator psicológico até a mais. E aí eu fui ver como é que funcionava o projeto, fui entender como que eles faziam essa parte da doação e, pô, achei muito interessante. E nisso, na época, o valor dele estava em 0,01 Ethereum, então, cara, tava um preço acessível no momento ali, né? E eu peguei cerca de 7 cachorrinhos ali que eu achei que tinha a ver comigo. E eu uso o que eu mais gostei, eu uso de foto em todos os meus perfis, cara. Então, no Instagram, no Discord, todos os meus perfis têm a foto ali do meu cachorrinho caramelo como meu avatar, né? Então, foi muito disso. Foi realmente esse contato, né? Eu sempre tive esse contato com jogos desde muito cedo. E recebi esse vídeo sem querer, chegou para mim sem querer, e eu acabei me interessando muito pelo projeto, né? E depois fazendo toda a questão ali de estudo, vendo se realmente era aquilo, se realmente fazia sentido, parecia fazer sentido, e por isso que eu decidi investir, decidi colocar um pouco de dinheiro ali. É algo que, cara, eu não penso em vender, eu tenho essa filosofia, né, um pouco diferente até do que a maioria da galera tem aí de, eu quero pegar, quero tentar lucrar, porque depois que eu comprei, ele subiu, acho que 8 vezes o valor, mais ou menos. Chegou a bater 0,08 ou 0,1 em alguns casos. E eu falei, cara, não é o meu interesse vender aqui. Eu realmente comprei por gostar, eu quero segurar, quero ter para mim.
Então é um pouco desse sentimento, né, de você se realmente fazer sentido com o que você pensa, e de realmente você gostar daquilo e não só querer lucrar, né. E aí é um problema que eu vejo muito, principalmente aqui no Brasil, né. Quando a gente entra ali nas comunidades de Discord, quando a gente entra ali nos twitters que falam sobre NFT, a maioria deles pega muito esse gancho do lucro, né. "Ah, eu quero saber quanto que vai estar daqui a um ano". Então, mesmo a galera que gosta muito, né, daquele projeto, ela está sempre pensando no dinheiro. E é isso que até me deixa esse sinal de alerta, né, de como vai ser para com caridades, né, porque, cara, a pessoa vai comprar para ajudar, mas ao mesmo tempo ela está pensando: "Daqui a algum tempo isso pode valorizar, eu posso vender", né. Então fica esse sentimento muito ambíguo, assim, na minha cabeça. E queria até ouvir o Rui, o que que você pensa sobre isso, cara? Essa questão de você fazer ali, por exemplo, né, os quadros que você falou, né, hoje eles têm aquele valor, você vê que as pessoas que estão indo atrás, elas realmente é pelo que aquele quadro representa, né, pelo valor que vocês estão gerando ali, ou é por pensando num lucro futuro? Como é que você acha que está funcionando essa questão agora? Boa pergunta, Lucas. Eu acho que, como a gente lançou bem recente, né? A gente teve poucas vendas e as vendas que a gente teve, eu conheço as pessoas que compraram e elas compraram muito porque elas estavam acreditando na causa mesmo, assim. Tudo pode acontecer. E eu acho que a gente tem que saber jogar esse jogo. Por mais que eu fale, eu quero que as pessoas comprem porque elas acreditam na artista, na causa e no projeto e elas não estão pensando no retorno financeiro a partir desse NFT. Beleza, eu posso até ter esse pensamento, mas assim, também eu posso ter o pensamento de querer jogar esse jogo. Eu também posso criar uma coleção de 10 mil NFTs que vão ser filantrópicos, mas também com uma promessa de que talvez esses NFTs vão se valorizar. Eu acho que a gente tem que entender como as pessoas pensam, as expectativas das pessoas e saber jogar o jogo ao nosso favor, né? Nesse caso, é o favor de conseguir captar recursos para as organizações sociais. Então, faz parte. Ah, Você legal. acompanha, Lucas, a parte que o cachorro caramelo doa para as organizações filantrópicas? Eu fiquei acompanhando por bastante tempo. Confesso que aí no último mês eu não tenho mais acompanhado tanto. Até Miguel sabe aí como é que foi a loucura aí esse último Uhum. mês. Mas, cara, eu estava acompanhando sim, estava vendo. Eles gravavam os vídeos, né, deles indo até nos lugares, mostrando tudo direitinho. Que legal. Então, eles fizeram um trabalho muito legal em cima disso, né? E é realmente você mostrar que você está fazendo algo, né? Porque a gente sabe que, cara, nesse mundo de internet, o que tem de golpista não é brincadeira, né? Então, você tem que dar Uhum. aquela prova social, tem que realmente mostrar que o trabalho está sendo feito. E acho que é Uhum. muito importante, eles fizeram isso bem, né. E aí até pegar um gancho, Rui, no que você falou, eu estava vendo um caso da Taco Bell, que eles fizeram uma parceria, né, com a instituição própria deles ali, e eles lançaram, se eu não me engano, 20 ou 30 NFTs, com esse propósito, né, de realmente, ajudar a filantropia ali, ajudar a plataforma deles, só que ao mesmo tempo, deu sold out tão rápido, né, vendeu tão rápido, que valorizou muito também aquela NFT. Então é o que você falou, né, é saber jogar o jogo. Se as pessoas estão querendo, se tem demanda e o preço vai aumentar, cara, é ótimo para quem compra, é ótimo para quem está vendendo aquelas NFTs, né, é ótimo para caridade, porque tem os royalties. Então é bom para todo mundo, né, é realmente saber jogar esse jogo, é realmente entender o que as pessoas querem e participar junto com elas. Tem uma jornalista inglesa chamada Chloe Malley e ela escreve sobre finanças e tecnologia. Eu estava lendo um artigo dela chamado, em inglês, mas eu traduzi aqui o título, Como a filantropia com NFTs pode aumentar a desigualdade. E aí ela dá o exemplo do Vitalik Buterin, que é o fundador do Ethereum, que é a principal moeda na qual se negociam esses ativos. E ele fez recentemente uma doação do equivalente a 1,5 bilhão de dólares em criptomoedas para uma instituição de caridade na Índia. Sendo que a maior parte desse dinheiro foi doada numa criptomoeda meme, eles chamam, né? Existem essas criptomoedas memes, chamada Shiba Inu Coin, que é uma foto, o símbolo é um cachorrinho. E aí, como esse mercado de criptomoedas é extremamente instável e volátil, o valor dessa moeda caiu rapidamente depois da doação. O Vitalik ou a empresa pode declarar que doou 1,5 bilhão de dólares, mas na verdade, e aí ele deixa de pagar impostos, né, uma proporção desses impostos em relação ao quanto ele doou, mas na verdade a instituição de caridade ganhou, sei lá, muito menos. E ainda tem um problema da expectativa que ela tinha de quanto ela ia ganhar.
ela não pôde pegar esse dinheiro todo e vender para comprar dólar, porque se ela fizesse isso, o valor da moeda ia chegar a zero e ela não ia ter doação nenhuma. Só que quem fez a doação já se isentou, digamos assim, já ganhou o benefício de se isentar de impostos. Então eu queria explorar um pouco essa crítica, ouvir você um pouco, Rui, sobre isso, que talvez seja uma crítica que já aconteça de uma certa forma, independente das NFTs, né? Mas o que você acha dessa crítica que ela está trazendo aqui? Bom, a crítica que ela tá trazendo, a meu ver, é muito em torno da volatilidade, né? Então, É, eu acho que isso é uma coisa que, por enquanto, ainda faz parte do mercado de cripto, né? Apesar de que temos agora muitas stablecoins, né? E eu acho que as stablecoins estão aí para ficar. Eu acho assim, da mesma forma como nesse caso houve uma desvalorização muito grande, até porque eu acho que a desvalorização deve ter acontecido até por causa do movimento que ele fez, né? É, exato, exato. que foi um movimento muito forte dentro daquela moeda, enfim, né? Então, com notícia em cima, etc. Então, o mesmo poderia ter acontecido ao contrário, assim. Eles poderiam ter recebido a moeda e ter valorizado 20% depois de ter recebido. Então, Talvez se ele doasse em Bitcoin isso até acontecesse, por exato. exemplo, né? Exato, exatamente. Talvez se ele Uhum. doasse em Bitcoin, Ethereum, exatamente, talvez até acontecesse dessa forma. Eu concordo muito com você falou que talvez a gente esteja caminhando para um lugar onde não é tão democrático, né? Ou seja, hoje em dia quem tem cripto assim, não é um espaço ainda muito democrático. A Web3 também não é muito democrática, assim, se você for ver Uhum. as, Uhum. as DAOs, enfim, que estão aparecendo, enfim, você vai ver que ainda não é uma coisa que chegou em todo mundo. Então, assim, eu concordo com você que talvez isso pode ser um perigo para a filantropia também, mas nesse espaço. Mas em relação à volatilidade, eu acho que isso faz parte do mercado de cripto. E assim, eu acho que as pessoas têm que ter cada vez mais o costume de doar stablecoin. Eu acho que assim, as Uhum. stablecoins elas estão aí para ficar. Assim. Eu quero estar num cenário onde eu vou fazer uma viagem internacional e eu vou usar stablecoin como forma de pagamento, sabe? Em vez de eu ter que ficar aqui comprando dólar, indo na casa de câmbio, ou ficar pegando um cartão que eu possa ter um IOF mais barato, etc e tal, cara, eu vou pegar aqui, vou fazer um Pix, comprar stablecoin e acabou, entendeu? Não pago IOF, não tem que ir na casa de câmbio, e eu posso usar a minha stablecoin no cartão de crédito internacional e já era. Assim, eu acho que vai facilitar muito a questão de pagamentos internacionais, né? Numa moeda fixa, né? Sólida, né? Enfim, então. Eu acho que as pessoas têm que doar stable. Eu acho um bom ponto esse de doar uma moeda que tenha um valor independente da pessoa, porque no caso do Vitalik, ele disse, né, uma coisa assim, eu doei quase 2 bilhões de dólares para instituições de caridade, mas isso não é verdade, Pois é. entende? E aí ela vai além nesse argumento, que ela diz assim que já tem casos de empresas que doaram NFTs, ou uma parte dos NFTs, Uhum. com isso tiveram dedução de imposto, só que o dinheiro que elas tiveram de dedução, elas deixaram de pagar esse imposto, esse dinheiro desse imposto teria um valor muito maior para a sociedade do que aquilo que a instituição de caridade ganhou, Sim, entende? sim. Então é como se as empresas estivessem arrumando mais uma forma de se dar bem. Pois é. E aí não entra em moeda, porque a empresa pode doar a NFT. Como é que resolve isso? Será que com regulação, né, como muita gente é super contra, porque se você regular, você deixa de ter meio que muitos dos benefícios que a tecnologia traz? Como é que é essa questão aí para vocês? Eu acho que não pode regular demais também, né? Pois Mas, é. mas os Estados Unidos é muito bom, cara. Você vê que sinistro, né, cara? Os caras conseguem dar abatimento de imposto para doação de NFT, né, cara? Aqui no Brasil, cara, para ter abatimento de imposto em doação, burocracia enorme, cara. Então, por isso que a cultura de doação é muito mais forte nos Estados Unidos, né, cara? Isso é muito incentivado lá, enfim, as pessoas fazerem doação com abatimento de impostos, né? Cara, eu não tenho uma resposta para isso, cara. Não sei como é que vai se resolver esse buraco, não. É difícil, É né? difícil. Está se formando globalmente um novo tipo de filantropo, que é o crypto billionaire, que ela chama, o bilionário da Sim, cripto, que não é aquele perfil do bancário, assim, muita gente, em geral, do mundo da tecnologia, gamer, etc., ganhou muito dinheiro com cripto e agora estão se tornando os crypto philanthropies. E aí ela traz mais um problema aqui, dizendo que
esse tipo de filantropia, que é muito parecido com a filantropia dos capitalistas, o cara tende a priorizar causas que são muito importantes para o indivíduo, para ele, indivíduo. Ele não vai, por exemplo, financiar uma instituição que está lutando para mais fundos governamentais para plano de saúde, para saúde, por exemplo, mas ele vai apoiar uma instituição que ajuda pessoas com câncer, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Então, o que ela está dizendo é que a gente vai aumentar a desigualdade por conta disso, porque não só a gente tem um natural acesso menor a essa tecnologia, como as pessoas que têm acesso a fazer esse tipo de doação tendem a doar para causas que são importantes individualmente para elas. Então, as outras causas, que não são tão importantes, vão ficar cada vez com menos acesso a recursos. Essa crítica aí, vocês acham que é válida também? Cara, eu posso trazer um dado aqui que eu peguei bem legal. A média de doação, né, em dinheiro nos Estados Unidos é de US$ 128. Então é a média ali por cada doação, né? US$ 128 de doação por pessoa, você está falando? Isso, é a média ali que eles têm. Sabe É o quanto é ticket a doação médio do de cripto? doação. O ticket médio de doação. Sabe quanto é a do cripto? Hum, US$ 10.455. O ticket médio da doação por cripto. 82 caraca. vezes maior. Então, essa Uhum, desigualdade que você falou, né, ela fica muito clara nisso. E aí, por uhum, exemplo, é muito disso do pessoal, né? Se esses criptobilionários eles só querem doar para um tipo, eles só veem ali um tipo de segmento para estar destinando essa doação, cada vez mais vai ficar longe, né? Vai ficar aquele tipo ali vai ter o investimento e os outros, como por exemplo você citou aí saúde, que talvez não seja tão importante para eles nesse momento, não vai ter o mesmo nível. E aí esse ticket médio cada uhum, vez mais vai desbalancear, né? Então vão ter algumas uhum, organizações com muito fundo, com muita coisa ali sendo bancada por trás, e por outro lado, as outras organizações vão continuar tendo essa dificuldade, né, para sobreviver, para realmente ajudar as causas que elas estão se propondo ali. Então acho que é um ponto interessante de se levantar. Essa crítica, eu acho que ela faz sentido pro momento que a gente está vivendo hoje também. uhum. É, exatamente. Porque assim, hoje em dia a gente tem uma concentração de renda muito grande. Né? Existem esses criptobilionários. Talvez sempre vai continuar existindo, porque o capitalismo é assim. Né? A gente vai ter sempre 1% mais rico, Uhum, enfim, etc e tal. E o uhum, mercado de cripto vai refletir isso também, infelizmente. Mas assim, a partir do momento que todo mundo tem cripto, ou né, um pouquinho de cripto, todo mundo tem stablecoin, todo mundo tem sua carteira, etc. Todo mundo tem um pouquinho de NFT. Então, assim, a partir do momento que vira uma coisa que boa parte da população tem, vão ter mais pessoas que queiram doar com casos no qual elas se identificam, né? Então, isso vai começar a ser pulverizado também. Eu acho que a gente... Eu tenho uma visão otimista em relação a isso. Essa tendência, eu acho que ela vai mudar quando tiver mais pessoas aí na jogada. eu também acho que se dissipa com o tempo. Quero, por exemplo, fazer uma doação para ajudar uma instituição de caridade na África para acabar com a fome. Eu não tenho um meio de fazer isso, sei lá, na moeda do país, entendeu? E verificar que aquilo realmente foi. Mesmo que tenha o vídeo, entende? Eu acho que as criptomoedas e as NFTs, né, esse combo aí, ajuda a eu poder, digamos assim, quase que ter um portfólio de ações filantrópicas em vários lugares do mundo, né, que tenha algum tema que me identifique, né, não é só uma coisa local. Então esse potencial é interessante de a gente entender também, principalmente para projetos educacionais, talvez, né, que tenham uma visão mais global. Isso pode, no longo prazo, trazer benefícios bem interessantes. E uma última crítica que ela traz, e o Rui chegou a falar um pouco disso, mas eu achei interessante também, que é uma crítica recorrente até para o mundo de cripto e NFTs, é a questão, dentro aí dessas causas que são escolhidas, da questão ambiental. Então ela fala isso, olha, as NFTs e as criptomoedas são baseadas numa tecnologia, ou num mecanismo de mineração que não é sustentável, do ponto de vista de que quanto mais cresce, mais gasto de energia você vai precisar para sustentar esse crescimento. E então isso vai contra todo esse nosso esforço em relação à causa ambiental e redução de desperdício. E você chegou a comentar aí de uma empresa que pega os NFTs e transforma isso em crédito de carbono.
É uma das respostas a isso, nesse caso, né? Como é que você sabe mais como é que ela funciona? Como é que você olha isso daí? Eu acho que essa crítica é válida, eu acho que a gente realmente tem que olhar para o impacto ambiental das criptos, eu acho que a gente não pode virar para o lado, e eu acho que a gente também tem que ter uma clareza muito grande, tipo assim, esse projeto eu vou fazer na blockchain, vou fazer em cripto, por quê? Realmente é uma coisa que vai me dar ganho, assim, realmente vão ter contratos inteligentes aqui que valem a pena fazer esse projeto, porque não só fazer pelo hype, né? Beleza, eu acho que a gente está na fase das expectativas infladas, né? E a gente está entrando aqui no hype, todo mundo, etc e tal, mas faz parte também desse ciclo de inovação. Mas às vezes não faz sentido fazer no Web3, às vezes vai fazer sentido fazer no Web2, porque a gente vai ter um impacto ambiental menor no projeto. Essa é a minha visão, tá? Eu acho isso realmente um ponto muito sensível. Essa empresa que a gente contratou para o projeto, a Moss, é uma empresa que eles vendem créditos de carbono. Eles vendem crédito de carbono para Gol, para várias empresas super grandes, eles estão neutralizando a operação de várias empresas, assim, uma empresa brasileira muito legal. E eles também têm um crédito de carbono TCO2, né, que é um crédito de carbono, é o token do crédito de carbono. Então você pode comprar o crédito de carbono no mercado Bitcoin. Então é uma moeda, né? Legal. Então é bem interessante. E eles, além disso, também para esse projeto específico que a gente contratou, para o Impact Human e também para outros, eles fazem todo o cálculo de quanto o nosso projeto está, qual o impacto ambiental, né, do nosso projeto, para calcular quando será necessário da compra de crédito. De qualquer forma, a gente vai destinar 6% e a gente já verificou que 6% vai ser mais do que o suficiente, muito mais do que o suficiente para cobrir o impacto ambiental do nosso projeto, né? Mas eles fazem todo esse cálculo, então eles buscam entender como você vai mintar os NFTs, né? Qual vai ser a rede Ethereum, quanto você pagou de gas, qual vai ser o tipo da venda, até mesmo o valor final da venda do leilão, enfim, tudo isso vai impactar quantos de recurso foi utilizado do planeta, né? E eles conseguem fazer todo esse cálculo, isso é muito legal. Então a gente contratou essa empresa, que é uma baita parceira, na verdade é uma parceira, né? Enfim, é uma parceria que a gente está fazendo, para fazer esse cálculo do crédito de carbono e a compensação. Eu acho extremamente importante assim, que os projetos eles tenham essa preocupação, né? E a gente tem essa preocupação, a gente é um projeto filantrópico, social, a gente também tem preocupação com o meio ambiente, mas você vê aí a grande maioria dos projetos que estão bombando no OpenSea não tem essa preocupação. É puramente comercial e bola para frente, né? Uma coisa que eu acho muito legal das NFTs e das criptomoedas, mesmo com isso não ser uma preocupação, né, da maioria dos projetos, mas só de existir a possibilidade já é uma alternativa melhor do que, sei lá, o sistema bancário. Porque essa é a comparação, né? As NFTs, as criptos gastam muita energia, aí então, vamos comparar com o sistema bancário, porque é isso que eles se propõem a distribuir. E o sistema bancário não só gasta muito mais energia, como sequer foi discutido em algum momento, aventada a hipótese de os bancos pensarem em criar algum mecanismo para diminuir o impacto ambiental que eles. Bom, você até tem Itaú, os grandes bancos, mas assim, nunca é uma coisa assim, não, a gente gera um impacto ambiental grande, vamos ajudar a resolver. Não, ele tem uma coisa assim muito mais abrangente e genérica. E as NFTs e as criptomoedas permitem esse tipo de solução, que é muito interessante de a gente ver, né, que está acontecendo. E eu tô vendo muito isso acontecer, de pessoas que querem fazer projetos de NFT por fazer, né. E aí o Impact Woman, como você estava me contando, teve todo um contexto. Eu queria explorar um pouco mais esse contexto. Por que vocês fizeram esse projeto na Web3 com NFTs, ao invés de na Web2, por exemplo, sem NFTs? Por que não é só mais um desses projetos que está querendo pegar o hype e é realmente um projeto que está aplicando essa tecnologia, porque sem essa tecnologia ele não seria o projeto que é, entende o que eu quero dizer? Queria que você falasse um pouco sobre essa diferença para ajudar as pessoas a decidirem entre fazer na Web3 ou não, né? Não vou fazer só por hype. Ninguém quer fazer um projeto só por hype, né? Se você apontar isso, ninguém vai falar, realmente, eu fiz só pelo hype. Como é que a pessoa não faz só pelo hype? Quais foram as características que vocês encontraram nesse projeto que realmente fez sentido construir ele em Web3? Antes de responder essa pergunta diretamente, eu só queria comentar já que a gente está usando a palavra hype, existe algo que chama The Hype Cycle Framework, né, que é o framework do Uhum. ciclo do hype, né, que fala que a primeira coisa você tem o trigger da tecnologia, aí depois você tem um pico, que é a inflação das expectativas, aí depois você tem uma queda, que é o vale da desilusão,
aí depois você tem um ganho de consciência e depois você tem um platô de produtividade, onde aí a gente começa a ter soluções de maior aplicabilidade, utilização, e que as coisas começam a fazer um pouco mais sentido para todo mundo, né? Na minha opinião, a gente está no pico das expectativas infladas, né? A gente vai para o Vale da Desilusão logo mais, depois vai ganhar um pouquinho de consciência, depois a gente vai chegar no platô da produtividade. A decisão que a gente tomou para fazer esse projeto na Web3, não na Web2, foi muito devido ao seu cunho artístico, né? Então, assim, a gente está falando aqui de arte. E agora, assim, o mercado de arte está sendo bastante beneficiado com os NFTs. Então, assim, eu não vou falar para você que a gente não fez um pouco por causa do hype. A gente fez um pouco por causa do hype. É claro que a gente fez um pouco por causa do hype também. E para testar a tecnologia, inovar, chamar atenção. Então, a gente fez um pouco por causa do hype também. É óbvio, a gente quer aproveitar esse hype e sair na frente, enfim, fazer acontecer e testar a tecnologia. Mas a gente também fez porque a gente acredita que é uma forma de você distribuir arte de forma verificada, com contratos inteligentes, e também de dar propriedade para as pessoas, e também, principalmente no nosso caso, de atingir um público diferente. A gente quer conseguir atingir aqueles criptobilionários que estão doando a média de 10 mil dólares. A gente ainda não chegou neles, mas a gente quer chegar neles. A gente quer chegar, sabe, em doadores internacionais, sabe? Então a gente quer chegar. Foi por causa desses dois motivos, assim, bastante por causa do mercado da arte e NFT, como está se comportando hoje em dia. Nosso desejo de chegar em doadores internacionais e um pouquinho por causa do hype também, a gente admite. Rui, eu estava lendo uma questão, uma citação, na verdade, né? Que a pessoa falou que as NFTs vão revolucionar agora o novo mercado, né, de filantropia, igual o PayPal revolucionou, né? Quando antes você tinha que enviar o cheque, tinha que enviar o dinheiro, e eles passaram a aceitar esse pagamento pelo cartão. Então você fazia da sua casa, facilitava muito. O que você acha dessa citação? Você acha que faz sentido? Você vê indo por esse caminho também? Ou você acha que é algo muito nichado ainda, a gente não consegue chegar nessa ideia, nessa citação aí ainda? Para mim, eu acho que nesse exato momento é algo muito nichado, eu ainda não consigo visualizar isso de forma tão clara. Mas eu acho assim, a Web3 vai impactar profundamente o setor filantrópico. Tem muitos artigos também falando de como a filantropia pode ser aproveitada das DAOs. Você doa para uma organização na África, como o Miguel está falando, e aquela organização também é uma DAO, e você participa dessa DAO, e participa das decisões, e é um voluntário à distância, e se envolve nessa comunidade, enfim. Então, acho que assim, as organizações filantrópicas têm tudo assim para se aproveitar das DAOs. Uma organização autônoma descentralizada, né? E eu acho que as organizações filantrópicas podem se aproveitar dela para criar comunidades onde elas vão abrir espaço para colaboração e elas vão abrir espaço para ganhar novos rumos, novas diretrizes que antes não seriam possíveis, né? E novas conexões que não seriam possíveis. A minha visão. Hoje em dia está tudo muito, muito, muito preso ao centralizado, né? Meu grande medo assim da Web3, todo mundo fala a Web3 vai ser a grande descentralizadora, né? A coisa mais forte da Web3 é descentralização. O que eu acho legal, mas eu acho assim, todo mundo está ainda muito preso à centralização. Então, assim, tem muitas soluções de Web3 surgindo aí que são centralizadas. O próprio metaverso, assim, os metaversos, na minha opinião, que estão surgindo, eles têm alguns aspectos de descentralização, né? Mas são empresas que têm um grande grau de descentralização também, né? O Meta, pelo menos até então, o Horizons, né, do Facebook é extremamente centralizado, né? Você tem algumas outras plataformas que estão surgindo aí agora que são um pouco mais centralizadas, onde as pessoas podem colocar seus NFTs e vender, como você fez em relação ao relógio, né? Mas eu acho que esse pensamento de centralizar ainda vai ser difícil incorporar nos empreendedores. E eu mesmo, como empreendedor, eu sou muito apegado, assim, calma aí, eu não vou descentralizar minha empresa, calma aí, eu tenho sócio investidor, eu tenho meu cap table aqui para cuidar, entendeu? Então, mas eu acho que para as organizações filantrópicas, às vezes é um pouco mais fácil, porque elas já estão acostumadas com um modelo de governança diferente. Então, normalmente elas têm um comitê, um board, um conselho que muda com frequência, entendeu? Que tem votação. Então, assim, elas já estão um pouco nesse caminho. Então, eu acho que isso faz ainda mais sentido para as organizações filantrópicas. E dá essa transparência. A pessoa pode
fazendo uma doação com NFT para uma organização filantrópica que usa uma DAO, ela pode não só fazer a doação, como ela pode, de alguma maneira, participar da decisão que aloca os recursos daquela doação que ela fez. E Perfeito, acompanhar como é que foi essa aplicação. perfeito. Isso potencialmente resolve uma série de problemas ligados à corrupção na hora de alocar esses recursos, que no Brasil, por exemplo, é uma coisa muito, muito comum, né? Você aí trouxe um outro caso que é o NFT como utility token. Exatamente. Ela ganha acesso àquela DAO tendo aquele NFT, que eu acho também uma das grandes apostas dos NFTs são os utility tokens. Exatamente. Não é só a arte. É até o que o Lucas estava falando, o Paulo falou também quando a gente conversou lá do projeto, dos projetos que ele investiu. Você compra o acesso a uma comunidade, você compra a pertencer a uma rede de pessoas que pensam como você sobre um determinado assunto, né? Então, as utilidades para a filantropia são muito maiores quando você pensa nesse conceito da DAO, por exemplo, que é uma coisa que a gente ainda não tinha falado. Acho muito interessante também. No Decentraland, que é hoje o metaverso mais popular aí depois do Second Life, que o Second Life tem muito mais tempo de vida, mas no Decentraland eles têm uma DAO como se esse mundo fosse governado por essa DAO. Mas na prática, aí voltando para o aspecto da desigualdade, quem tem mais manas, que é o dinheiro, dentro do Decentraland, tem mais peso no voto. Então, na prática, é um mundo controlado pelos ricos. Não muda nada naquela promessa de diminuir a desigualdade, de tornar um mundo melhor. Pois é. Mas é um processo. Eu acho que a gente está caminhando. O análogo lá no mundo do ágil, a gente trabalha muito com o método ágil, né? E eu estava conversando outro dia com um grupo de agilistas aqui em Portugal, falando sobre holocracia, que é um modelo de empresa onde não tem hierarquia, etc, etc. E aí, fazendo um paralelo entre essa forma de distribuir o poder e a forma de você tomar as decisões nas empresas. E a conclusão é que, na prática, a holocracia não é tão holocrática assim, e nem a DAO é tão descentralizada assim. Mas é um caminho, eu acho que é um caminho, é um horizonte legal da gente enxergar. Boa, eu tava dando uma olhada aqui no Impact Woman. Cara, muito legal as artes, muito legal tudo aqui. Ó, tô pensando em comprar a minha, hein, Rui? Ó, Tô pensando aqui. Lucas, o maior investidor de NFTs filantrópicos do Brasil, né, cara? Tô falando com o cara certo Tá aqui na vendo? mesa. Exatamente. Cara, muito legal as artes, muito legal como vocês pensaram isso aqui, né? E aí queria até jogar uma outra pergunta em cima sobre aqui as artes. Como que vocês fecharam essa parceria para fazer esses designs? Como que vocês conseguiram os artistas para fazer isso? Porque, cara, essa questão de arte com caridade, né? Ela tá muito presente assim na minha vida desde muito pequeno, porque a gente recebia aquelas cartinhas de final de ano daqueles, a caridade, se eu não me lembro o nome, era Pintores Sem a Mão, alguma coisa assim, que eles Ah, pintavam com o sei. pé, com a boca, e, cara, a gente recebia uns quadros muito legais lá, e todo ano a gente ajudava eles, porque era muito impressionante ver aquelas artes, né, e poder participar daquilo, de alguma forma impactar. E eu acho que artes, né, e toda essa parte filantrópica está muito unida, né. Então eu queria entender um pouco com vocês, como que vocês chegaram nessas pessoas que fizeram ali o design, como que elas participaram de todo desse processo, como que foi toda essa organização mesmo? A gente estava até conversando complementando o que o Lucas está falando, com um amigo em comum que está fazendo um projeto também de cachorro, relacionado a pets e tal, e ele teve uma dificuldade enorme para achar o artista. Assim, muitos artistas são assim, não, NFT, isso é coisa do demônio, sei lá o quê, não quero nem saber e tal. É legal você falar de como é que foi o processo de achar e vocês deram algum direcionamento estético, assim, como é que foi esse... Boa, legal. Então, a gente foi muito abençoado, assim, a artista, a Manu Kunz, é uma artista premiada, enfim, ela ganhou o Prêmio Jabuti 2017, é uma artista só que fez todas as artes. A gente foi indicação de um dos sócios do projeto, né, que é do pessoal da NFT.com.br, também que é uma escola de game, etc., uma escola de criação visual, que é parceira do projeto. E daí, de fato, houve um certo convencimento, assim, tipo, não, mas a gente vai fazer uma coisa legal com NFT, a gente vai doar para as ONGs, vai ter a questão, assim, existe
realmente existe uma boa parcela de artistas e ilustradores que tem um receio em relação ao NFT. Assim, eu acho que se eu fosse artista, eu também teria, talvez, assim, de cara, sabe? Porque tem muita picaretagem, né, de fato, né? Então, assim, realmente tem impacto ambiental, assim, se você não for fazer a parada direito e tal. Então, assim, eu consigo entender, assim, que os artistas têm esse receio. Então, mas a gente conversou, a gente explicou, a gente chegou no meio termo, mas, assim, a gente deu muita voz e autonomia para a Manu dentro do projeto também. Então, por exemplo, até quem decidiu as mulheres, assim, boa parte das mulheres foram decididas pela Manu, pela própria ilustradora, com outras mulheres aqui da equipe da Duari, né? Então, eu quis deixar também, vamos deixar as mulheres liderando esse projeto, elas que vão avaliar e decidir. Então, foi muito nesse processo, assim, também. A gente já tentou... uma ideia é transformar a Impact One numa DAO, né, no futuro, né, onde pessoas possam participar, sugerir outras ilustrações futuras, sugerir outras ONGs que vão ser beneficiadas, né, e crescer nesse... Mas para mim já foi um começo, assim, meio que me desapegar aqui também de centralizar decisões e também ter pessoas de fora também dando decisões, influenciando no projeto. Foi um pouco nessa pegada. Pô, você falando, eu fiquei até com a ideia de... Porque a arte assim, é bem amplo, né? A gente poderia, por exemplo, pensar num parque, numa praça dentro de algum metaverso que seja em homenagem a alguma dessas mulheres, né? Como uma estátua dela ou momentos, cenários marcantes da vida dela, coisas do tipo, né? As possibilidades são infinitas quando você começa a pensar nisso, né? Você pode ter uma praça, imagina, ou várias praças, ou locais específicos, e não só as fotografias ou os desenhos. Pode misturar com no Decentraland. O que eu acho muito legal lá, eu acho muito bom, uma funcionalidade muito boa deles é quando você entra num lugar, tem o áudio do lugar também. Não é só o espaço, mas tem os efeitos sonoros, e quando você chega perto de um determinado objeto, aquele objeto faz um determinado barulho. Então é uma arte mais imersiva, né? É muito legal pensar essas possibilidades. Boa. Gostei da ideia. Vamos explorar isso daí. Né? Boa ideia. Mas agora sim, vamos para as conclusões reflexivas. Bom, só agradecer a participação nesse podcast. Fico muito feliz de estar aqui compartilhando essas ideias, criando diálogos. Como eu falei, até o dia 31 de maio desse ano, o leilão está aberto, os NFTs de preço fixo estão abertos também. Se você ainda não tem um NFT na sua vida, você quer comprar o seu primeiro NFT, que tal comprar um NFT que vai ajudar em importantes casos que estão defendendo os direitos das mulheres no Brasil? Então, aproveite, faça isso. Então, acesse impactwoman.org. E se você não quiser comprar um NFT, pelo menos conheça o projeto, visita a nossa galeria de arte, compartilhe no Instagram, compartilha no WhatsApp com seus amigos e familiares também. Toda a divulgação ajuda. Agradecer aí, Miguel, o convite também para bater esse papo com o Rui e com você. Acho que, como eu falei, é um tema muito interessante, então é muito legal a gente levar isso para mais pessoas, né? Porque às vezes não chega em todo mundo, né? É muito difícil, é um tema muito nichado ainda. Então, o máximo que a gente puder levar para as outras pessoas, fazer todo mundo conhecer, acho que é um esforço super válido, é um tema super interessante de se falar, e com certeza outras pessoas vão querer entrar no meio, vão querer conhecer mais aí sobre não só NFTs, né, mas como ele impacta todos esses lados que a gente falou hoje aí sobre caridade, como isso tudo realmente pode mudar as formas que a gente pensa aí essas questões filantrópicas. Então, só agradecer mesmo, Miguel. Muito obrigado aí pelo convite. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido tão bom para vocês como foi aqui pra gente. Não esquece de curtir o episódio, compartilhar com os amigos e as amigas no WhatsApp e na sua rede social preferida. Não esquece também de visitar o site dos nossos patrocinadores, a Growix, é um marketplace de profissionais de tecnologia e inventos digitais, para quem quer criar MVPs e organizar o time de tecnologia. E na semana que vem a gente está de volta. Valeu, pessoal. Até a próxima. Thank you so much for playing my game.